Adversário importante, o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. A gente tá vendo esse Botafogo avassalador. Adversário importante, o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Nós vamos agora debater este Botafogo, mas antes saber as novidades do Fogão, que lidera o brasileiro e tenta também lutar pelo título na competição sul-americana. Fã de esporte, nossa equipe já aqui no Newton Santos, palco desse jogo entre Botafogo e Defensa e Justiça pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O time de Bruno Lage entra em campo amanhã aqui no estádio, 7 horas da noite, vai em busca de uma vaga na semifinal da competição. Para chegar às quartas, fez uma campanha sem sustos. Terminou em segundo lugar na fase de grupos nos playoffs. Eliminou o Patronato e depois, nas oitavas de final, deixou o Guarani do Paraguai para trás. Fica a dúvida aí em relação ao time que o técnico Bruno Lage vai levar a campo. Lembrando que nos últimos 3 jogos pela competição internacional, Gatito foi titular. A tendência é que ele permaneça no gol. O treinador deve levar a campo, então, os atletas que tenham as melhores condições físicas para essa partida. Dúvida se Diego Costa começa, então, entre os titulares. Ele estreou no jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, entrou no decorrer da partida e aí fica essa questão se ele já começa entre os titulares ou se precisa ainda pegar mais ritmo de jogo. Lembrando que o último jogo dele, antes de chegar ao Botafogo, tinha sido em maio. É isso, Botafogo, então, em busca dessa vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, pega um adversário que chega mais descansado para essa partida. O último jogo do Defensa foi pela Copa Sul-Americana, quando eliminou o Emelec nas oitavas de final da competição. Pós-jogo, hein? Pós-jogo do Botafogo na ESPN, você acompanha tudo sobre Botafogo e Defensa e Justiça. O pré-jogo já começou, eu vou fazer isso com o André Kifuri e com o Fábio Luciano, começando agora contigo. Fábio, o Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem vantagem, parece uma prioridade clara, mas é aquela coisa, o Botafogo avançou e agora sentiu também o perfume desta Sul-Americana. Dá para imaginar o Botafogo como claro favorito contra o Defensa e Justiça ou é a mesma coisa? É um jogo para tomar cuidado. Então, Felipe, a gente tem que entender qual é a escalação do Botafogo para esse jogo, né? Se o Botafogo vai com o seu time principal, se vai com um time um pouco mesclado, pensando, né, também no Campeonato Brasileiro e manter essa pontuação. Eu particularmente olharia para a Sul-Americana com bons olhos. O Botafogo tem uma vantagem de 11 pontos para o segundo colocado, então essa gordura é criada para em algum momento que você precise também, né, não tirar o pé, mas olhar para outros, né, para outras competições, como a Sul-Americana. Então, assim, como seria bom a gente ver o Botafogo brigando por ela também, né? Eu acho que é um ano especial para o clube, o Campeonato Brasileiro mostra isso. O Botafogo, com o seu time principal, com foco também na Sul-Americana, é um dos favoritos ao título, sim. Então, é um time, né, de tradição, um time capaz de olhar para esse cenário, que é possível você vencer 2 competições no mesmo ano, mas aí passa pelo trabalho da comissão técnica, de entendimento de diretoria, mas assim, a gente olhar para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, tudo aquilo que o Botafogo tem apresentado coletivamente, é um time muito forte. Se olhar um pouquinho também com carinho para a Sul-Americana, dá para se imaginar esse caminho sendo perseguido também com relação ao título dessa outra competição. Como é que você imagina? Pois é meio um dilema, né, Felipe? Não sei se o Fábio concorda, mas a vantagem ela pode ser usada para administrar uma situação em que, de repente, você vai com o seu time principal na Copa Sul-Americana para decidir uma vaga e aceita uma perda de pontos no Campeonato Brasileiro, mesmo que isso, se acontecer, né, traga aquela coisa toda da repercussão. Será que o Botafogo está escorregando? Sim, é isso. Será que a diferença vai continuar caindo? Será que o Palmeiras ou os perseguidores mais próximos vão conseguir aproveitar? Você traz isso para você também, a não ser que você consiga fazer o que o Botafogo vem fazendo até agora. Manter a diferença no Campeonato Brasileiro em termos de escalação, clara prioridade. Sim. E conseguir ir passando de fase na Copa Sul-Americana com as escalações que vêm sendo usadas pelo clube até agora. A minha impressão é que, talvez, num determinado momento, comece-se ali a se imaginar que essa pode ser uma temporada de 2 troféus. Porque a vantagem do Botafogo no Brasileirão, ela também pode te mostrar a cada rodada que o título está muito perto e que muita coisa ruim precisa acontecer ao mesmo tempo para o Botafogo, com ele e com os perseguidores,
para essa diferença cair, eventualmente alguém ultrapassá-la. É o que a gente vem falando aqui semana a semana. A minha impressão é que o Botafogo pode começar a tratar a Copa Sul-Americana com um pouco mais de desejo. É possível. Porque as coisas podem acontecer. Favorito teórico para a Sul-Americana, pensando na força máxima, o Botafogo é. É óbvio. São Paulo também é. Creio que aí existem os dois, em termos de capacidade e momento, que têm mais condições. Desde que, é claro, utilizem essas condições. E, ô Vamp, eu já vou começar perguntando pra você, né? Porque a gente tá vendo esse Botafogo avassalador e que foi uma surpresa no Campeonato Brasileiro. Agora, Palmeiras diminuiu a distância para 11, Flamengo para 13. E a gente sempre fala que num determinado momento um time ele tem uma queda. O Botafogo ele não teve essa queda ainda, pelo contrário. Ele teve o melhor turno da história do Brasileirão de pontos corridos nesse primeiro turno. Agora, você acha que Flamengo e Palmeiras ainda vão se aproximar ou você acredita que o contrário, que esse Botafogo está tão regular que vai se distanciar ainda mais e não vai ter sustos para conquistar o Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Tico, Mauro, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos, né? Tem que alguém ali perseguir o Botafogo, né? Ainda tem em jogo, na 20ª rodada, tem mais 18 rodadas, o Botafogo é mais ou menos 14, que ele está a 5 jogos de um, 4 jogos do outro. Quer dizer, é muita coisa para acontecer ainda. Se pega aí 18 rodadas, são 54 pontos em disputa, né? É muito ponto e o Botafogo está a 11 de um, a 13 de outro, né? A 11 do Palmeiras, a 13 do Flamengo. Ainda tem um confronto direto, né? Olhando para a tabela, tudo, o Botafogo, que foi campeão em 1995, há quanto tempo faz, deve estar todo mundo também muito ansioso, né? Para que volte, principalmente o torcedor, que volte a ganhar um título nacional, né? Virou SAF. E aí você começa a fazer, são vários números, né? Várias contas. Faltam 18 rodadas, mas nós temos 5 jogos para alguém tirar a diferença. Então, para nós faltam 13. A gente pode jogar em casa, onde estamos invictos. De 13 pode jogar 7, 8 em casa. Não sei bem. Mas a ansiedade, sim, o Botafogo, por exemplo, está indo para o segundo turno. 2 jogos contra o São Paulo, somei 4 pontos. De 6 fiz 4. Tem que começar a olhar para a tabela dessa forma, né? Vai enfrentar o Bahia agora no final de semana nos seus domínios, lá no Tapetinho, né? Onde está invicto. Se ganha do Bahia, 2 confrontos com o Bahia, fiz 6. Vai pegar esse Palmeiras, vai pegar o Flamengo, vai pegar o próprio Fluminense ali, que é um clássico, né, do Rio de Janeiro. Tudo ali dentro do Rio, tudo em casa, né? Então, ansiedade. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo ainda conseguem perseguir o Botafogo. Agora, assim, dizer que o campeonato já está na mão, isso não, que eu já vi em outros carnavais, não é todo dia que acontece isso. Um Palmeiras na frente, na época com o Jorginho, né, Bruno? Se não me engano, né? Era o Jorginho. Depois veio o Muricy. Depois veio o Muricy, era mais ou menos 11, 12 pontos de frente também. Ele consegue perder o campeonato. Agora, tira o Jorginho e fala assim, agora eu vou botar um peso maior, que o Muricy perdeu o campeonato. O Botafogo perdeu o Castro, né, que tá na lanterna lá no Campeonato Saudita, hein? 2 nabos o Nasce tomou. O Caçapa ficou, somou pontos. E agora chegou o Laje, que vai manter na regularidade, né? Agora, tem uma situação, Maurão, que eu falei ontem, que esse Botafogo, ele não tem um DNA vencedor nos últimos anos. O último título de expressão do Botafogo foi o Brasileiro de 95. Eu digo título de expressão. Título internacional, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. E Flamengo e Palmeiras são os clubes que vêm conquistando mais títulos recentemente. Aí ontem eu levantei o debate, vai que Flamengo e Palmeiras começam a se aproximar. Há uma grande chance desse Botafogo sentir a pressão e Flamengo e Palmeiras sentirem menos, ou não tem nada a ver? E outra, a sequência do Botafogo, agora, ela é um pouco complicada. Se o Botafogo passa por essa sequência pontuando muito, eu acho que fica difícil chegar. Que a gente tem o Bahia em casa, que aí é um baita jogo pro Botafogo pontuar. No estádio Newton Santos, o Botafogo que tá avassalador em casa, né? Com o tapetinho, que a galera tá brincando, que é o gramado lá do estádio Newton Santos, que hoje em dia é até grama sintética. Aí a gente tem o Flamengo,
também no estádio Newton Santos. Atlético Mineiro fora de casa, mas o Atlético Mineiro que costumava ser um bicho-papão, não vencendo. E o Corinthians fora. Depois tem o Goiás em casa, que provavelmente são pontos conquistados. É uma sequência ruim do Botafogo ou não tão ruim, levando-se em conta a fase do Flamengo e do Atlético Mineiro, Mauro? Olha, assim, a sequência que o Botafogo se enfrentou no primeiro turno, ele foi bem, né? Ele perdeu pro Goiás, mas ele ganhou do Bahia, ganhou do Flamengo, ganhou do Atlético, né? Contra o Corinthians também, ele venceu até bem o Corinthians, 3-0, até se não falha a memória. Só o Goiás que ele perdeu. São 2 derrotas pro Goiás, de virada, e pro Atlético Paranaense, 1-0. A questão é o seguinte, o Botafogo já tem deixado pontos, e as pessoas não estão percebendo. Ele empatou 3 jogos fora de casa. Contra o Santos, perdia por 2-0, arrancou empate, mas perdeu 2 pontos. Contra o Cruzeiro, foi amassado pelo Cruzeiro. Mas o Tiquinho jogou o primeiro tempo. Sabe quantas finalizações o Botafogo deu no primeiro tempo com o Tiquinho em campo? 0. Só foi atacado e mais nada. E o Cruzeiro não conseguiu fazer o gol. Sustentou 0-0. E agora, contra o São Paulo reserva, teve 2 boas chances de gol, mas o São Paulo encurralou o Botafogo em alguns momentos do jogo. E perdeu mais 2 pontos. Então ele deixou 6 pontos. Nesse intervalo, o Palmeiras reduziu o quê? 1 ponto nas 6 últimas rodadas. Um ponto. Não adiantou nada. Praticamente não andou. Os outros também tem que fazer. Né? Ficou no mesmo lugar, praticamente. Diminuiu o quê? 1 ponto. O Botafogo deixou 6 pelo caminho. Os caras que querem alcançar o Botafogo aí, o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o Fluminense, enfim, eles têm que vencer jogos em sequência, em casa e fora, em casa e fora. Não dá para ficar empatando aqui, perdendo ali, não tem outro jeito, porque o Botafogo venceu vários jogos em sequência no primeiro turno. Então a única maneira de você reduzir é você aproveitar eventuais empates do Botafogo, nem precisa perder. Se ficar empatando fora e o outro vencer, tira 2, tira 2. Tanto que no desempate ele tem um número de vitórias 5 ou 6 a mais do que os demais, né? Exato. Então é necessário que o Palmeiras vença mais jogos, o Flamengo vença mais jogos, o Grêmio que conseguiu perder para Vasco e Santos, que estão na zona do rebaixamento, e o Fluminense é a mesma coisa, mas isso não tem acontecido. Por exemplo, o Flamengo ontem ganhou do Coritiba com sufoco, o Fluminense perdeu para o Coritiba, lá dentro. Então são resultados que pesam nessa altura, mesmo o Botafogo deixando alguns pontos pelo caminho, como tem acontecido, tem deixado alguns pontos, são 6 pontos deixados nos 3 últimos jogos fora de casa. E essa sequência, no primeiro turno, o Botafogo saiu bem. Ele joga agora até mais leve, no sentido de que ele está com uma vantagem muito grande. Ainda são 11 pontos sobre o segundo colocado. Joga uma competição internacional, mas ela é secundária. Se ele estivesse na Libertadores, aí o peso seria maior. Mas ele está na Sul-Americana, então é uma competição que, assim, o Botafogo vai buscar, mas a prioridade é o brasileiro, total. Né? Até nas escalações percebe-se isso. Então ainda é uma situação muito confortável para o Botafogo, porque nenhum deles demonstra, digamos assim, segurança, buscando vitórias fora de casa, resultados até às vezes improváveis para poder alcançar. Por enquanto, ninguém dá sinal de que vai encostar. Eu costumo falar isso, né, Bruninho? O Flamengo mesmo, o Palmeiras, sempre quando o Botafogo dá uma escorregada, eles escorregam junto. E aí acabam não se aproximando. E tem aí uma situação que o Vamp pediu para colocar os próximos jogos também do Palmeiras e do Flamengo. Que a gente botou do Botafogo. Do Palmeiras e do Flamengo, dá pra gente colocar lado a lado, Kaique, um de cada vez só? Não dá. É um de cada vez, ó. Então, ó, Palmeiras, Vasco em casa. É muito favorito. Corinthians fora. Clássico. Aí seria a mesma coisa que o Botafogo e Flamengo. Só que o Botafogo e Flamengo é na casa do Botafogo. Então, eu acho essa sequência do Palmeiras mais difícil do que a do... Porra, eu não acho não. Do Botafogo. Eu acho do Botafogo mais difícil. Grêmio e Red Bull Bragantino. Eu acho o Flamengo mais difícil que o Corinthians. Eu acho o Atlético Mineiro mais difícil que o Goiás. E eu acho o Corinthians pau a pau com o Grêmio, que também tá numa draga que conseguiu perder pro Santos na Vila Belmiro. O que queira não é Grêmio, é clássico, né? O Grêmio tem uma partida a menos e o Bragantino é carne de osso. Tem 3 jogos aí que são iguais nessa sequência de 5, né? O Corinthians, Goiás e Grêmio. Dos 3 vão enfrentar, os 2, Palmeiras e Botafogo, vão enfrentar esses 3. Não, o Botafogo não enfrenta o Grêmio, não. Não, o Botafogo não, tá errado. O Botafogo é Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Goiás. Tá certo. Eu acho do Botafogo um pouco mais difícil. Mas ali tem o Red Bull Bragantino no meio, que é mais duro do que qualquer... É duro demais também. É bem páreo, né? Faz jogo duro bem páreo. Palmeiras, né? E aí o do Flamengo, a gente tem também, ó, Internacional em casa, Botafogo fora,
Atlético Paranaense em casa, Goiás e Bahia. Eu acho a do Flamengo mais fácil. Dos três, a do Flamengo, a sequência é a melhor. Eu acho a do Flamengo a melhor. Até porque pega o Goiás e o Bahia ali. O Flamengo pega, quando fala fora, mas o Botafogo é no Rio de Janeiro, né? Tá tudo ali. Mas hoje em dia não é bem assim. Porque não é torcida dividida. E outro, o Botafogo tem a grama sintética do Newton Santos. É diferente, não é o Maracanã, entendeu? Mas se fosse ali, o Maracanã, eu concordo. Mas ali tem um time que tem a grama sintética e o Flamengo ganha direto com o Atlético Paranaense. Sim, mas o Botafogo tá avassalador em casa. Lógico. O Botafogo, eu acho que ele não perdeu nenhuma em casa. Nenhuma, ganhou todas. É 100%, ele ganhou todas em casa. Então, tem um peso, né, Bruno? Tem. É o melhor mandante da história do Campeonato Brasileiro, por enquanto. Da história. O Botafogo ele tem essa posição também por isso, né? Ele ganha todas em casa. Na teoria do Flamengo é mais fácil, mas é aquilo, você tem que fazer a sua parte. Flamengo e América no Maracanã, teoricamente era um jogo fácil, empatou e quase perdeu. Empatou no finalzinho do jogo. Então é necessário sim que Flamengo e Palmeiras deem uma arrancada e não só que o Botafogo tropece, né? O Mauro falou aqui, o Botafogo perdeu pontinhos aí com empate, empata aqui, empata ali, você perde 2 pontos. Se vem alguém... você empata 3, se vem alguém ganhando 5 seguidas, ele vai encostar em você. Na Inglaterra mesmo, foi mais ou menos isso. O Arsenal não perdeu um monte de jogo, né? O Arsenal empatou um aqui, perdeu um ali, só que veio o outro ganhando tudo. Veio o Manchester City ganhando tudo. Então, qualquer empate do Arsenal, o Manchester City tirava, porque ele começou a ganhar todas. Tirava 2 pontos, né? Sim. Então, alguém precisa dar uma arrancada, né? Que ontem o Palmeiras ganhou no sábado, o Flamengo ganhou ontem, só que aí na próxima empata, depois ganha de novo, aí nenhum não vai tirar, que o Botafogo também empata, ganha. Então, precisa que alguém dê uma arrancada. O Palmeiras se divide ainda com a Libertadores, o Flamengo tem Copa do Brasil e Flamengo e Palmeiras, né? Eles não estão... Nenhum deles está jogando assim que um futebol que você imagine, não, daqui a pouco esse aqui vai ganhar 6 seguidas. Os dois têm os seus altos e baixos, né? Acho que são até times diferentes. Palmeiras é um time que nem faz jogos tão brilhantes, mas ele é um time mais chato, né? É duro fazer gol no Palmeiras. No Flamengo, o Flamengo toma mais gol, mas tem jogadores mais criativos também que o Palmeiras. Mas nenhum deles ainda apontou assim para uma arrancada. Daqui a pouco, você está imaginando, daqui a pouco eles vão meter uma sequência. Então isso é necessário para que alguém tenha a chance de brigar com o Botafogo. Acho que não acabou o campeonato, claro, ainda tem muita coisa, 54 pontos em disputa, não dá para dizer que acabou o campeonato, mas por enquanto quem está regular é o Botafogo. Os seus perseguidores mais fortes, por enquanto, não mostram uma regularidade. Você vê, o Flamengo está 13 pontos atrás. O Flamengo empatou em casa com o América, com o Cruzeiro, que veio da Série B, e com o São Paulo reserva. Quase perdeu. Empatou num pênalti marotíssimo, inclusive, né? Que tinha impedimento na origem, na minha opinião. Para o CNM não tinha impedimento, eu acho que tinha, do Luiz Araújo, mas tudo bem. Todos nós achamos. Né? Então, assim, são 6 pontos que era para ganhar. Você está jogando em casa. Ficaria a diferença de 7 e ainda vão se enfrentar. Cruzeiro voltando da Série B e com o São Paulo, com o time reserva. São Paulo reserva. Você tinha que vencer o São Paulo. Se você quer ganhar o campeonato, você não pode empatar com o São Paulo reserva, em casa. 6 pontos. Se tivesse vencido esses jogos, o Flamengo teria quantos pontos de diferença do Botafogo? 7. Com o jogo ainda ele se enfrentando. Com o jogo se enfrentar, poderia reduzir para 4. E, lembrando, eu sei faltando um monte de jogo. Então, assim, não, mas lembrando que o Flamengo perdeu muitas chances contra o Botafogo. Não, eu estou falando de jogos. Assim, eu tô falando assim, tinha que vencer o Palmeiras fora de casa, ou tinha que ganhar do Atlético no Paraná. Não é isso. Estou falando de jogos em casa contra adversários vencíveis. Mais fracos. O próprio São Paulo. O São Paulo titular não é forte como o Flamengo, o São Paulo reserva é mais fraco. O Flamengo quase perdeu o jogo. Era para ter perdido. Então, só ali você vê são pontos assim que mostram por que está essa distância toda. A competência do Botafogo e a incompetência dos outros, Flamengo, dos demais. O Grêmio consegue perder para o Vasco e para o Santos, que estão na zona de rebaixamento, estão ainda na sequência. O Grêmio sai e perde para o Vasco. Aí volta para casa, ganha do Fluminense, sai e perde para o Santos. Um dos gols mais bizarros da história. A bola quica, ela volta pra dentro. Aquilo ali, assim, o time do Grêmio é bem bagunçado, né? Aquilo ali acho que é um retrato do que é. Não é só a bola quicar, Tico, não tem ninguém atrás no corner. Sim. Exato. Não tem ninguém, não tinha ninguém. O time é desorganizado também. Fica tudo aberto, tudo aberto. Até eu compartilhei no Twitter como um vídeo de um gol que teve, o Zarate marcou pelo Racing contra o Independente, parecido, há uns 3 anos, antes dele vir para o Atlético Mineiro. É muito parecido, a bola vai sair, o jogador do Independente até faz o gesto assim de pegar a bola para o lateral, aí ela quica, mas não sai. Aí ela fica, o Lisandro Lopes pega a bola, lança o Zarate e ele faz o gol. Muito parecido. Só que o de ontem, assim, foi pior.
Porque os dois... Ferreirinha parece que ia tomar água. Os dois pararam completamente, assim, ficaram olhando. Aí o Renato começa a dar lá uma crise na beira do campo, diz que vai dar bronca nos campos, mas é o time dele. Assim, a falta de cobertura, a desorganização no rebote da bola também é o tratamento. O passe do Mendonça também foi... O Mendonça ganhava 3 deles. E outro time que poderia perseguir é o Fluminense, só que o Fluminense fora de casa não ganha de ninguém. Sim. Ele ganha em casa e perde bom mandante não é bom fora de casa. Ó, então aí as sequências, ó. A gente botou as sequências todas aí pra ver qual é a mais difícil. Eu e o Vampa chamamos do Flamengo. Sim. Você também, Bruno? Você também, Mauro, acha do Flamengo a melhor? É mais fácil? Eu acho que sim. Acho que o Inter vai jogar com o time reserva, certamente. Porque ele joga amanhã lá em La Paz, né? Contra o Bolívar. E ele joga na outra terça. Então, esse jogo do Flamengo com o Inter é sábado, né? Sábado, 6h30. Ele vai jogar terça-feira em Porto Alegre. Então, deve ir ao Rio com o time reserva, como tem sido. Perdeu o Fortaleza com reserva, empatou com o Corinthians com reserva. Está a 3 pontos da zona de rebaixamento, né? Bom ficar esperto. Pode ser até que ele ponha mais alguns titulares ali para tentar um pontinho e tal, alguma coisa no Rio. Mas não deve ser o Inter com força máxima. O goleiro Rocher, inclusive, está suspenso, não joga. Levou o 3º cartão amarelo. Deve jogar o Keiler, né? O John foi embora também. O John foi embora. Foi o Valladolid. Então, nessa rodada agora, o Flamengo tem uma chance, em tese, boa. Aí depois tem o enfrentamento com o Botafogo. O Flamengo tem vencido nos últimos anos o Botafogo, mas era outro Botafogo, não era esse. Não. E o primeiro jogo, eu lembrei disso quando você falou que o Flamengo perdeu chances. O Flamengo perdeu 3 chances claras naquele jogo contra o Botafogo. Ele jogou com a mais quase o segundo tempo inteiro. Sim, o Flamengo, pra mim, aquele jogo ali também foi muito determinante para esse Flamengo não diminuir a distância pro Botafogo, porque aí é o confronto direto. Sim. Então, assim, esse é o jogo-chave pro Flamengo, ganhar do Inter e ganhar do Botafogo fora de casa. Tem que ganhar. Porque se ganha do Botafogo fora de casa, além da diferença de diminuir 3 pontos de uma vez só, tem um impacto, né? Porque o Botafogo deve chegar invicto até lá, no seu estádio. É provável, né? Que ele não perca pro Bahia, creio eu. Então, se ele chega invicto e perde pro rival a invencibilidade, isso tem uma repercussão, isso tem um baque. Não significa que o Botafogo vai perder tudo depois, mas você tem que reconstruir, né? Tem uns cacos ali. Uma derrota dessa tem um outro impacto. Então, esse jogo é um jogo muito importante. E aí, aquela coisa, né? Esse time do Flamengo chega num jogo desse, seria aquele jogo para escolher jogar, né? Pô, Botafogo, líder invicto, fora de casa, porra, ganhar um jogo desse, isso tem um peso maior do que ganhar do América, que eles quase perderam no Maracanã. Mas, não sei o que eles vão fazer. Como é que vai estar nesse dia? Ontem, o primeiro tempo foi bom, o segundo foi péssimo, quer dizer, eles mudam de um tempo para o outro. É um negócio assim, um time absolutamente maluco, cara. Os caras se desconcentram, largam o jogo, vai entender aquilo.